Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar outros tipos de fatores integrantes para uma EDO que não seja exata. Vamos multiplicar a equação por uma função μ de x e y, que vai fazer com que a EDO p dx mais q dy igual a zero, que não é exata, se transforme em uma EDO exata, tá certo? Então quando a gente fizer isso, a gente vai ficar com μ p dx, certo? Mais μ vezes q dy igual a zero. Aqui, μ é uma função μ de x e y, é o fator integrante que a gente está procurando. Para que essa equação se torne exata, a gente sabe que a derivada parcial desse termo aqui com relação a y tem que ser igual à derivada parcial desse outro termo com relação a x. A gente já fez uma conta parecida com essa no vídeo anterior. O que a gente vai ter vai ser μ vezes p, a derivada em relação a y, tem que ser igual à derivada de μ vezes q, derivada em relação a x. Usando a regra do produto, e lembrando que μ é uma função de x e de y, isso aí vai dar a derivada de μ em relação a y vezes p, mais μ vezes a derivada parcial de p com relação a y, igual a derivada parcial de μ com relação a x vezes q, mais μ vezes a derivada parcial de q com relação a x. A gente chega a essa equação aí, que envolve derivadas de μ e envolve a função μ, tá certo? Então, é uma EDP, é uma equação diferencial parcial. A solução dessa equação é o fator integrante que a gente quer. Só que, no caso geral, essa equação é muito difícil de resolver, então a gente faz simplificações. No vídeo anterior, a gente estudou os tipos mais usuais de simplificações, que são quando a gente tem que a função μ só depende de x ou só depende de y. Aí a gente viu condições que a equação original tinha que satisfazer para que fosse possível ter um fator integrante que dependesse só de x ou só de y. Hoje a gente vai ver mais dois tipos de fatores integrantes possíveis. No primeiro tipo, a gente vai querer que o μ seja uma função apenas do produto x vezes y, que eu vou chamar aqui para simplificar de t, tá certo? Eu vou querer então que μ seja uma função f de t, f de x vezes y. Então, a gente tem que derivar quem é a derivada parcial de μ com relação a y e a derivada parcial de μ com relação a x para substituir aqui. Bem, então o que é que a gente sabe? A gente tem que substituir μ é f de t, tá? F é uma função de t e t, por sua vez, é uma função de x e de y. Então, a gente vai usar a regra da cadeia do cálculo de várias variáveis. Quem é que vai ser a derivada parcial de μ com relação a y? Bem, a derivada parcial de μ com relação a y, como μ é f, vai ser a derivada parcial de f com relação a y. Mas f é uma função de t, então fica df dt multiplicada pela derivada parcial de t com relação a y. Então fica vezes del t, del y. Tranquilo? Então, df dt a gente vai substituir aqui, e a derivada parcial de t com relação a y, como t é x vezes y, essa derivada parcial aqui vai ser igual a x. Então, vai ficar x vezes df dt. A gente tem que descobrir quem é a função f. Tá bom? Da mesma forma, quem é que vai ser a derivada parcial de μ com relação a x? Aí, de novo, de acordo com a regra da cadeia, fica a derivada de f com relação a t vezes a derivada de t com relação a x. Então, a gente vai ter df dt multiplicado pela derivada parcial de t com relação, agora, a x. Mas, como t é x vezes y, a derivada parcial disso em relação a x vai ser y. Então, vai ficar y que multiplica df dt. Agora, a gente pega isso e substitui aqui na equação. O que é que vai ficar? Então, μy é x vezes df dt, que a gente tinha calculado aqui, vezes o p, que ainda tinha, mais μ vezes py, só que μ é f de t, então eu substituí o μ por f, ficou f vezes py, igual a μx, que é y vezes df dt, a gente tinha calculado, então y vezes df dt multiplicado por q, mais μ, que é f, vezes a derivada parcial de q com relação a x. Agora, vamos isolar do lado esquerdo tudo que envolver a derivada de f e do direito tudo que não envolver a derivada de f. Do lado esquerdo, a gente vai ter, botando df dt em evidência, o que vai restar vai ser x vezes p, tá certo? E quando passar esse termo aqui lá para o outro lado, vai ficar menos y vezes q. Então, x vezes p menos y vezes q. Igual, do outro lado, colocando agora a f em evidência, fica f que multiplica
a derivada parcial de Q com relação a x, que já tinha aqui, menos a derivada parcial de P com relação a y, que vai vir para o lado de cá, certo? Então ficou f vezes qx menos py. Agora, se a gente isolar a derivada de f do lado esquerdo, vai ficar o seguinte, df dt do lado de cá, e do outro lado vai ficar f vezes o seguinte quociente, qx menos py, derivada parcial de q com relação a x, menos a derivada parcial de p com relação a y, dividido por esse termo aqui, ó, x vezes p menos y vezes q, tá certo? Então, a gente chegou a essa equação para a derivada da função f, a derivada do fator integrante. Tá? O fator integrante μ é igual a f de t, onde t é igual a x vezes y. Beleza? Então, f só depende de x vezes y, só depende de t. Portanto, o lado esquerdo só depende de t. F aqui só depende de t. Então, o que tem que acontecer para que essa equação faça sentido é que esse quociente só dependa do fator x vezes y. Se isso acontecer, faz sentido considerar um fator integrante que dependa somente desse produto. Beleza? Vamos ver um exemplo. Então, só relembrando, o que a gente precisa considerar é que qx menos py, essa diferença entre derivadas parciais, dividido por x vezes p menos y vezes q, dependa apenas do produto de x por y. Pronto, o exemplo vai ser esse aqui. 3y mais 2xy ao quadrado dx mais x mais 2x ao quadrado y dy igual a zero. Nesse caso, vamos colocar a função p de x e y como sendo essa aqui, tá certo? E a função q de x e y como sendo essa outra. Então, quem é que é a derivada parcial de p com relação a y? Vamos lá, py vai ser 3, tá certo? Mais 2x vezes a derivada de y ao quadrado em relação a y vai ficar 4xy. Então, 3 mais 4xy. Da mesma forma, a derivada parcial de q com relação a x, aí vai ser a derivada do x com relação a x, que é 1, mais 2x ao quadrado y derivando vai dar 4xy. Então, 4xy aqui. Como vocês podem ver, essas duas derivadas são distintas, quer dizer que a equação não é exata. Mas a gente pode ainda conseguir fazer com que ela vire exata, multiplicando por um fator integrante. Vamos ver que se o fator integrante depender somente de x vezes y, a gente pode fazer essa transformação. Tá? Então, a gente tem que verificar que qx menos py dividido por x vezes p menos y vezes q tem que ser uma função que depende só de x vezes y. Vamos verificar. Então, quem é que vai ser qx menos py sobre xp menos yq? Vamos lá. Então, qx a gente acabou de calcular, é 1 mais 4xy, menos o py, que a gente também calculou, vai ser 3 mais 4xy. Esse é o meu numerador. O denominador vai ficar x vezes p, então x vezes isso aqui, que é que vai dar 3xy mais 2x ao quadrado vezes y ao quadrado, certo? Menos y vezes q. Então, menos y vezes isso aqui vai ficar menos xy, menos y vezes 2x ao quadrado vezes y vai dar menos 2x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, vai cancelar esse termo com esse aqui, vai cancelar também esse com esse. O que vai restar vai ser simplesmente em cima 1 menos 3 dá menos 2. E embaixo vai ficar 3xy menos xy, dá 2xy. Simplificando, ficou menos 1 sobre x vezes y. Tá certo? Que é uma função que depende somente do produto x vezes y. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre t. Lembra que a gente tinha dito que t era x vezes y, tá? Então, esse termo aqui só depende de x vezes y. Portanto, é possível achar um fator integrante para essa EDO que dependa somente de t, que dependa somente de x, y. Vamos calcular, então, que fator integrante que vai ser esse. Então, substituindo isso aqui na equação, a gente vai chegar ao seguinte, ó, df dt do lado esquerdo, do lado direito vai ficar f, que já tinha aqui, vezes esse termo, que a gente viu que é menos 1 sobre t. Então, vai dar menos f sobre t, que é uma equação de variáveis separáveis. Vamos separar essas variáveis e vamos determinar quem é que é f. Vai ficar ó, df sobre f igual a menos dt sobre t. Agora, integra dos dois lados, integra aqui, aí a gente vai obter ln de f
igual a menos ln de t. E, de novo, não precisa determinar quem é a constante. A gente só quer um fator integrante aqui que ajude a resolver. Não queremos saber quem são todos os fatores integrantes possíveis. Então, esse menos daqui vai passar para o expoente do t, vai ficar ln de t elevado a menos 1. Então, ln de f igual a ln de t elevado a menos 1 é a mesma coisa que dizer que f de t vai ser t a menos 1, ou seja, 1 sobre t. Tá certo? Então, esse aqui que é o meu fator integrante. Como μ era a função f de t e t é x vezes y, a gente sabe que o fator integrante que a gente tem que usar aqui vai ser 1 sobre xy. Quer dizer que se a gente multiplicar a equação inteira por 1 sobre xy, ou seja, se dividir a equação por x vezes y, a nova equação tem que ser exata. Vamos verificar que isso realmente vai acontecer. Quem é que vai ser a nova EDO aqui? Vamos ver. A nova EDO vai ser... Bem, eu tenho que dividir tudo por x vezes y. Então, aqui eu tenho 3y dividido por x vezes y. Vai ficar 3 sobre x, beleza? Mais 2xy ao quadrado dividido por xy. Vai cancelar o x e um dos y. Vai ficar mais 2y. Isso aí é o que fica multiplicando o dx, tá certo? Mais x dividido por xy, fica 1 sobre y, mais 2x ao quadrado y sobre xy, cancela 1 do x e cancela o y, vai ficar só 2x. Isso é o que fica com o dy igual a 0. Essa é a nova EDO. Agora, a função p de x e y é essa aqui, beleza? P de x e y é essa, e a função q de x e y, por sua vez, é essa aqui. Agora, quem é que é a derivada parcial de p com relação a y? Nesse caso, aqui vai dar 0, vai dar simplesmente 2. E quem que é a derivada parcial de q com relação a x? A derivada parcial dessa parte vai dar 0 e aqui vai dar 2 também. Então, a derivada parcial de p com relação a y deu igual a de q com relação a x. Portanto, a nova EDO realmente é uma EDO exata, que é o que a gente queria. A gente queria transformar essa equação aqui em uma EDO exata, usando um fator integrante que dependesse somente do produto de x por y. Agora, se a gente quisesse determinar qual que é a solução geral para essa equação, a gente ia resolver a EDO exata resultante, achando que é uma função potencial. Eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo não, tá? Fica como exercício para vocês. Bem, aqui está a nossa EDP, μy vezes p mais μ vezes py igual a μx vezes q mais μ vezes qx. E vamos supor agora que t é x mais y e eu quero um fator integrante que dependa somente de t, que dependa somente da soma de x com y. Então vamos usar de novo a regra da cadeia. O que é que vai ficar? Bem, μ, que é f, é uma função de t e t é uma função de x e de y. Então, como é que vão ficar as derivadas parciais? Quem é que vai ser a derivada parcial de μ com relação a y? Bem, o μ é o f, né? Então, a gente vai ter que o μy vai ser a derivada do f com relação a t, então df dt, tá certo? Vezes a derivada parcial do t com relação a y. Então, vezes del t, del y. Mesma coisa de antes. Só muda agora quem que é essa derivada aqui. Porque agora t é x mais y. Então, a derivada parcial de t com relação a y vai ser 1. Então, μy vai ser igual a df dt. Tá certo? Da mesma forma, quem é que vai ser μx? Ele vai ser a derivada de f com relação a t, df dt, que multiplica a derivada de t com relação a x, del t, del x. Mas, quem é que é del t, del x? T é x mais y, então a derivada de x mais y com relação a x é 1. Então, também ficou df dt. Aí agora a gente vai substituir aqui na EDP μy e μx por df dt e o μ por f. Então, como é que vai ficar? Ó, a gente vai ter o seguinte. μy é df dt vezes o p, mais o μ, que é f, vezes o py, igual a μx, que também é df dt, vezes q, mais o μ, que é f, vezes o qx. Agora, vamos isolar do lado esquerdo tudo que tem derivada de f e do lado direito tudo que não tem. Então, passando tudo para o lado esquerdo aqui, que tem df dt, e botando esse termo em evidência, o que vai restar vai ser o p, que já tinha aqui, menos o q, que vai vir para cá quando eu passar esse termo para o lado esquerdo. Então, vai ficar p menos q aqui, entre parênteses. E do outro lado, eu vou ter f vezes qx menos f vezes py. Aí, colocando o f em evidência, vai ficar qx menos
PY. Pronto, finalmente, vamos isolar agora a derivada. df dt vai ser quem? df dt vai ser f, que multiplica esse quociente aqui, qx menos py sobre p menos q. Essa é a equação que a gente tem para determinar quem que é f, que vai permitir que a gente saiba quem que é o fator integrante. Só que df dt só depende de t, f só depende de t. O que tem que acontecer agora é que essa divisão aqui, esse quociente, só pode depender de t igual a x mais y. Essa que é a condição para que a gente possa usar um fator integrante desse tipo. Qx menos py dividido por p menos q só pode depender de t, tá certo? Bem, o nosso exemplo vai ser esse aqui. A EDO vai ser 3 mais y mais x vezes y dx mais 3 mais x xy dy igual a zero. Então, aqui eu tenho que a função p é essa, p de xy, e que a função q é essa daqui. Certo? Então, quem que são as derivadas parciais? A derivada parcial de p com relação a y vai ser a derivada do 3, que é 0, a derivada do y aqui, que é 1, mais a derivada do xy aqui em relação a y, que é x. Por outro lado, a derivada parcial do q com relação a x, aí vai ser a derivada do 3, que é 0, mais a derivada do x em relação a x, que é 1, mais a derivada de xy em relação a x, que é y. Então, como py é diferente de qx, a equação não é exata. Mas vamos ver se esse critério aqui se aplica. Quem é que vai ser qx menos py dividido por p menos q? Vamos lá. Qx a gente acabou de calcular, é 1 mais y, menos o py, então menos 1 mais x vai ficar menos 1 menos x, ok? Dividido por p menos q. Então, p é 3 mais y mais xy, menos o q, que é 3 mais x mais xy. Algumas coisas aqui vão se cancelar. Bem, em cima vai cancelar o 1 com o menos 1, quer dizer que em cima só vai ficar y menos x, certo? E embaixo vai ficar o quê? Bem, vai cancelar o 3 daqui com o 3 daqui, o xy daqui com o xy daqui. Então, ficou também y menos x, tá certo? Y menos x embaixo. Então, ficou y menos x em cima, y menos x embaixo, isso é igual a 1. E 1 é uma função que depende somente de t. É uma função constante, tá certo? Então, não tem nenhum problema aqui. Substituindo 1 nesse termo, o que é que vai ficar? df dt do lado esquerdo, beleza? Do lado direito eu vou ter f vezes 1. Então, essa equação é separável. Vamos separar as variáveis e integrar. O que é que vai ficar? Do lado esquerdo, df sobre f. Do direito vai ficar só o dt. Beleza? Então, a gente vai ter, ó, integrando aqui, integral do 1 sobre f vai ser ln de f. Do lado direito vai ficar a integral de dt, vai ser t. E não precisa colocar constante aqui. Então, quem é que vai ser f de t? F de t vai ser e elevado a t. Tá certo? Ou seja, o fator integrante, o μ, vai ser e elevado a t, só que t é quem? X mais y. Então, o nosso fator integrante vai ser e elevado a x mais y, que é a mesma coisa que e elevado a x vezes e elevado a y. Tá? Soma no expoente aqui e vira uma multiplicação de potências de mesma base. Então, se o fator integrante é esse aqui, vamos multiplicar a equação inteira por ele e verificar que a nova equação realmente é exata. Então, quem é que é a minha nova EDO aqui? A gente vai ficar com o seguinte, ó, 3 mais y mais xy, que multiplica e elevado a x e elevado a y, dx, beleza? Mais 3 mais x mais xy, vezes e elevado a x e elevado a y. Isso aí é o que fica com dy igual a zero. Nessa nova equação, o p de x e y é tudo isso aqui, tá certo? P de x e y. E o q de x e y, por sua vez, vai ser tudo isso aqui. Então, bora lá. Quem é que é a derivada parcial de p com relação a y? Vamos fazer aqui. Py vai ser... Então, a gente tem uma multiplicação, né? A exponencial aqui do elevado a x repete, que ela se comporta como uma constante. Mas o que mais que vai ter?
a derivada desse termo aqui com relação a y, que vai dar 1 mais x, como a gente já tinha feito antes, 1 mais x vezes o e elevado a y, mais esse mesmo termo vezes a derivada do e elevado a y em relação a y, que é ele mesmo. Então, mais 3 mais y mais xy vezes e elevado a y. Essa aqui é a derivada parcial do p com relação a y. Já a derivada parcial do q com relação a x, aí vai ficar como? Agora, é o e elevado a y, que eu vou repetir aqui, certo? Porque ele vai ser constante. Aí eu derivo isso aqui em relação a x, vai dar 1 mais y, como a gente já tinha visto, que multiplica o e elevado a x, certo? Mais, repete o termo lá, 3 mais x mais xy, e multiplica pela derivada do e elevado a x, em relação a x, que é e elevado a x. Pronto, então ficou isso daqui. A gente tem que verificar que essas coisas são iguais. Deixa eu apagar aqui em cima para a gente simplificar. O que é que vai ficar? Bem, no py, a gente vai ter, botando em evidência o e elevado a y aqui, então no py vai ter e elevado a x, e elevado a y, vezes quem? Ó, 1 mais x, mais 3 mais y, mais xy. Então, 1 mais 3 dá 4, x mais y, então mais x mais y, mais xy. Então, py vai ser isso. E o qx vai ser quem? Então, aqui eu já tinha e elevado a y, vou botar em evidência o e elevado a x aqui, então vai ficar e elevado a x, e elevado a y, e dentro dos parênteses eu vou ter 1 mais y, mais 3 mais x, mais xy. Então, 1 mais 3 vai dar 4, y mais x, então mais x mais y, mais o xy que tinha aqui, tá certo? Então, ficou isso. Esse que é o quê? X. Pronto. Então, deram iguais, quer dizer que realmente a EDO nova é exata. Então, se a gente quiser resolver essa equação, a gente vai resolver a nova equação buscando uma função potencial. Também fica como exercício para você, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, nem de se inscrever no canal, isso realmente ajuda a gente a crescer, tá certo? Espero realmente que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.